minhas amigas, meus amigos, uma excelente manhã a todos nós. Que Jesus, o divino amigo, esteja a nos envolver, nos inspirar, a fim de que saibamos colher deste evento os frutos de vida, para que este não seja apenas um momento na nossa caminhada, mas que ele ressoe e reverbere na nossa vida, na nossa convivência familiar, na nossa trajetória como um todo. Eu, de minha parte, gostaria de agradecer profundamente a organização, pelo convite, pela possibilidade de estar ao lado, pela primeira vez, né, amiga, a gente fazendo um trabalho junto, que é uma pessoa que eu admiro profundamente, e estar aqui no Festu, uma vez mais, para a gente partilhar entre corações queridos a mensagem do Evangelho. Que Jesus possa nos abençoar e nos conduzir nessas reflexões. Bom dia a todos, a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade do trabalho, agradecer o convite e em respeito a todas as pessoas que saíram de suas casas num domingo de manhã para poder estar aqui conosco, compartilhando das alegrias da Boa Nova, das alegrias do Evangelho. Agradecer também a presença do Gustavo, que é um grande amigo, a gente estuda junto, mas ainda não havia tido a oportunidade de falarmos juntos. Então também é uma grande alegria para que a gente possa comentar. Jesus fala, né, que ao falar do Evangelho é interessante que isso seja feito de 2 a 2. Então é muito bom quando nós temos a presença de um amigo, de uma amiga, para que a gente possa dar de fato vazão a essa fala de Jesus, o Cristo, o nosso Mestre. Então muito obrigado a todos e todas e vamos comentar um pouquinho sobre o perdão. Pode começar. Então vou começar um pouquinho, pessoal, diretamente do começo. Porque quando nós falamos acerca do perdão, da reconciliação, cabe a gente refletir onde que inicia isso. Onde que é a primeira vez que isso ocorre? Então, a minha área de estudo, como o Von aqui bem comentou, é a área de estudo do Evangelho de Jesus, a área de estudo da Bíblia mesmo, não apenas o Evangelho segundo o Espiritismo, mas a Bíblia mesmo. E eu tenho um carinho enorme pelo Antigo Testamento. E quando a gente fala sobre o perdão, cabe a nós imaginar qual foi a primeira vez que alguém de fato cometeu um equívoco que necessitaria ou não de um perdão. E aí, às vezes, nós podemos nos recordar acerca do pecado original, que é chamado, né? Quando ali a figura da mulher, juntamente com Adão, acabam consumindo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Entretanto, nessa circunstância, não houve alguém que foi ferido, visto que foi apenas um desacordo para com Deus. E Deus, sendo perfeito, não se fere. Quando nós nos recordamos, a primeira vez que há algum tipo de ferimento, é justamente com seus filhos, que nós conhecemos através dos nomes de Caim e Abel. E muitas vezes, né, nós comentamos erroneamente, dizendo assim, que Caim planejou matar Abel, o que não está de acordo com a realidade. E uma leve reflexão nos faz pensar acerca disso. Exemplo, até então, pessoal, naquele momento, ninguém havia morrido, segundo a linguagem bíblica. Então, de que maneira Caim planejava matar Abel, se ele não tinha consciência do que era uma morte, do que era necessário fazer para que um outro ser, um outro sujeito morra? Então pode ser apenas que ele quis bater no seu irmão Abel, dar uma paulada que seja, mas não necessariamente ele tinha um conhecimento pleno de que isso pudesse ceifar a vida do seu irmão. Então é uma reflexão que nós precisamos fazer. Quando nós dizemos que o Caim planejou matar Abel, depende, há um parêntese, há algo a ser refletido aí, porque como que ele planejou algo que nunca foi feito?
feito? Como que ele planejou algo que não sabia se era possível ser feito? Então, apenas para que a gente comece a refletir acerca disso. Mas a história bíblica continua, e ali o Caim tem seus filhos, ele vai para a terra de Nod, e ele vai com muito medo, porque ele tinha medo que alguém vingasse o seu irmão. É nesse momento que Deus coloca sobre ele uma marca, e essa marca dizia que se alguém vingasse Caim, esta pessoa deveria ser punida 7 vezes. Então nós temos aqui um primeiro ciclo. Para quem gosta da Bíblia, nós sabemos que o número 7 informa um número de ciclos de acontecimentos, assim como nossa semana tem 7 dias. Passa-se um tempo, Caim tem ali o seu filho, seu neto, seu tataraneto, e nós chegamos numa outra figura, que é a figura de Lameque. Lameque, ele era tataraneto de Caim. Só que, ao contrário de Caim, que matou um homem, o Lameque mata 2. Então nós vamos encontrar essa narrativa no capítulo 4 do livro de Gênesis de Moisés, o primeiro livro bíblico. E diz o seguinte, Deus conversando simbolicamente com Lameque, que diferente do Caim, que seria vingado 7 vezes, Lameque não seria só punido apenas 7, mas até 70 vezes 7. E aí depois a gente sabe o desdobramento dessa história. Para a gente prosseguir, eu já passava a palavra para o Gustavo, nós temos também, pessoal, um pouco mais adiantado, a figura do libertador Moisés. E Moisés, ele é muito conhecido através da lei de Italião. E quando nós falamos acerca do perdão, é quase que uma forma de conectar direto à lei de Italião, que é aquela que a gente diz popularmente como olho por olho, dente por dente. Só que nós não estudamos, às vezes, tão profundo assim a lei de Moisés, porque ela não se restringe a isso. Por exemplo, a lei de Moisés dizia que se alguém matar uma pessoa, esta pessoa deveria ser morta. Se alguém perdesse um olho, esta outra pessoa deveria perder um olho também. Mas e se eu dissesse para vocês que há um acordo entre Moisés e Deus para poder esconder as pessoas que matam e elas não serem mortas? Aí você fala, como assim, Tiago? Não estou entendendo. Existe uma terra que chama Cidade Refúgio. Então, quando nós temos Moisés dividindo a terra prometida com as pessoas das 12 tribos de Israel, nós vamos encontrar Deus falando simbolicamente com ele no capítulo 19 do livro Deuteronômio, dizendo assim, Moisés, você deve edificar, separar no meio da terra 3 cidades refúgio. E para que serve uma cidade refúgio? Para que quando alguém matou uma outra pessoa, essa pessoa pudesse se esconder ali e não ser morta pelo vingador. E aí você fala, ué, Tiago, mas não estou entendendo. A lei não fala olho por olho, dente por dente? Sim, mas tem uma vírgula. Porque quando alguém mata o meu ente querido e eu vou e mato aquela pessoa que cometeu o assassinato, eu não resolvi o problema. Porque o problema seria restituir a vida que foi perdida. E ali nós apenas perdemos 2. Então, já na lei de Moisés, isso já era, de alguma forma, corrigido minimamente por conta das cidades de refúgio. Então a gente precisa recordar disso. Em meio à distribuição de terras, tinha uma cidade de esconderijo. E essa é uma lembrança muito oportuna, porque quando se fala lei de Italião, a gente sempre pensa num ciclo interminável do mal. E a cidade refúgio é justamente para que o mal seja interrompido. Porque como o Haroldo gosta de lembrar a fala de Mandela, né? Olho por olho, dente por dente, e o mundo terminará cego e banguelo. Porque é preciso encontrar a disposição de encerrar o mal. Porque, como Emmanuel vai lembrar numa mensagem chamada Pontos Mortos, ele diz assim, golpes e mais golpes são feridas e mais feridas.
Então, é preciso fazer um esforço, e aqui é um esforço mesmo, porque vai custar tempo, vai custar energia, vai custar lágrimas, mas é preciso fazer o esforço de interromper o mal e deixar a justiça com quem realmente pode praticá-la. O problema em si não está na lei de talião. O problema está em quem vai aplicar a lei. Por isso, a gente se recorda aqui da questão 764 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec faz uma indagação assim. Quando Jesus diz que quem mata pela espada perecerá pela espada, ele não está dizendo que isso vai ter um ciclo interminável do mal? E aí os Espíritos vão dar uma resposta surpreendente, porque eles dizem que a lei de Deus é a lei de talião. Aí você fala assim, mas olho por olho, dente por dente, essa é a lei de Deus? Fala, mas tem uma diferença. Quem aplica é Ele. Porque de fato, na lei de causa e efeito, a gente sempre vai colher aquilo que plantou. A gente sempre vai passar por aquilo que nós precisamos aprender, mas há uma diferença muito profunda quando a gente diz que quem aplica a lei é Deus. Porque quando eu me lanço a aplicar a lei de talião para dizer, alguém me feriu, eu vou ferir a pessoa, o que determina o efeito a ser sofrido é unicamente aquilo que eu sofri, mas a lei divina não é assim. A lei divina, para determinar a colheita, ela avalia todas as variáveis. O ato, sim, mas a intenção que nós não temos acesso. Eu não sei qual foi a intenção de quem me fez o mal. Ainda que eu saiba a intenção, eu não sei o contexto que aquela pessoa vive. Eu não sei quais foram as experiências que ela passou. Eu não sei quais foram as lições que ensinaram para ela. Então, Deus aplicará de forma, talvez, é uma figura de linguagem, né? Deus aplicará a lei do olho por olho, dente por dente, mas Ele é que vai decidir, não eu. Porque frequentemente, quando eu quero aplicar a lei, eu me excedo, porque eu estou ferido no meu interesse pessoal, eu estou ferido na minha perspectiva de sucesso. Eu não consigo aplicar a lei porque eu não vou conseguir decidir de maneira equilibrada. Deus o fará. E Ele vai fazer porque, como comentávamos na sexta-feira, Ele vai fazer pelo olhar, Ele vai olhar a situação pelos olhos de todos, e isso muda significativamente a nossa postura diante da situação. Bastará lembrar, uma coisa que eu particularmente gosto muito de fazer, é lembrar como eu consigo perceber a injustiça das acusações quando eu estou do lado do acusado. Quando eu me coloco do lado do acusado, muitas vezes eu consigo perceber como as acusações estão sendo, se não injustas, pelo menos exageradas. Mas o grande exercício aqui é perceber que quando eu estou do lado da acusação, a coisa não é tão diferente. O que mudou foi a minha perspectiva sobre a questão. As acusações continuarão exageradas, continuarão desequilibradas, só que a mim me parecerão boas. Por quê? Porque sou eu que estou acusando, sou eu que estou apontando o dedo, sou eu que estou fazendo o movimento de ataque.
Mas isso é porque a gente fere um princípio, a gente se equivoca num princípio que é, a gente parte de um pressuposto que o outro é mau. A gente parte do pressuposto que o outro é ruim em essência, mas isso não pode ser verdade. Por isso que é muito oportuno a lembrança do Tiago sobre Caim e Abel. Porque a gente olha para o Caim e fala assim, assassino. Mas como que ele poderia ser um assassino? Como que ele poderia ter planejado um assassinato se ele nem sabia que a morte era possível? Ele não tinha possivelmente a intenção. Sabe quando você quer fazer uma coisa e quando você faz, as consequências dessas coisas são muito mais superlativas do que você pensou que seria? Talvez foi Caim com Abel na figura de linguagem bíblica, e talvez tenha sido assim com a pessoa que me feriu, talvez tenha sido assim com a pessoa que eu feri. Porque partir de um pressuposto que nós somos essencialmente maus é negar o nosso DNA. Por isso gosto muito de uma mensagem de Emmanuel no livro Fonte Viva, capítulo 30. Emmanuel diz assim: nós estamos em Deus quanto Deus está em nós. E eu gosto dessa frase porque Emmanuel não está fazendo uma comparação de proporção. O que eu quero dizer? Emmanuel diz, nós estamos em Deus quanto Deus está em nós. Ele poderia estar fazendo uma comparação, mas aí não seria justo. Uma comparação seria, nós estamos em Deus tanto quanto Deus está em nós. Aí a gente estava perdido. Aí não tinha salvação para ninguém. Porque se Deus estivesse em nós, na medida que nós estamos nele, aí estava todo mundo salvo. Mas não é assim. Porque Deus não vai chegar quando a gente exibir pureza. Ele já está. Porque sem Ele ninguém chega lá. Então não é uma comparação, é uma constatação. Deus está em nós quanto nós estamos nele. É uma constatação. E isso é relevante, por quê? Porque Deus também está no meu inimigo. Deus também está no criminoso. Deus também está naquele que eu digo que é o perverso, que é um monstro. E talvez o que tenha acontecido, e esse é o grande convite, é perceber que eu estou olhando de um ponto de vista. Eu estou analisando um ser complexo, um ser que tem experiências milenares por conta de um ponto de vista. E aqui a gente é chamado a repensar. E dentro dessa reflexão, pessoal, nós, quando estávamos estudando, para poder comentar um pouco com vocês aqui hoje, a melhor forma, de falar acerca do perdão, que é um tema tão delicado e que mexe tanto nas entranhas do nosso ser, nós traçamos alguns objetivos. E dentre eles eu vou comentar um primeiro, que é tentar mudar o paradigma. Ao invés de pensarmos que alguém é mau ou faz algo motivado pelo mal, vamos partir do pressuposto que tudo que é feito por amor. Até a pior coisa que você consegue imaginar. Pensa que a motivação primária que envolveu aquele sujeito é o amor. Aí você fala, Tiago, mas como isso é possível? Quando a gente tem algumas dúvidas assim, nos faz necessário recorrer às obras básicas ou às obras confiáveis. E olha que interessante, a gente tem no livro Ação e Reação de André Luiz, um comentário do benfeitor espiritual chamado Druso. Isso está no capítulo 2 e é surpreendente. O Druso, comentando com o André Luiz, ele fala assim, o amor é a força
força divina que frequentemente aviltamos, ou seja, esquecemos, desprezamos, tomamo-la pura e simples da vida com que o Senhor nos criou, e com ela inventamos o ódio e o desequilíbrio, a crueldade e o remorso, que nos fixam indefinidamente nas sombras. Quase sempre é mais pelo amor que nos enredamos em pungentes labirintos no tocante à lei. Amor mal interpretado, mal conduzido. Então olha que coisa que o Druso está falando. Ele está dizendo para nós que na maioria das vezes, se não todas, nós cometemos equívocos porque amamos. Aí você fala assim, mas Tiago, da onde? Por quê? Há uma mensagem do Emmanuel que ele chama o amor de a força das forças. E essa força é o que nos faz mover, é o que nos atrai, é o que nos aproxima, é o que nos distancia, é uma força de ação. E dependendo da maneira que eu a utilizo ou a flexiono, eu posso ferir ou fazer bem. Todos nós, convenhamos, estudamos sobre isso, concordamos que nós, enquanto espíritos imortais, não nascemos perfeitos, nós nascemos simples e ignorantes, segundo o Livro dos Espíritos. Entretanto, todos nós caminhamos para a perfeição. Então, como é possível refletir e notar, nós nascemos com um amor ou uma capacidade de amar que não é perfeita. Essa capacidade de amar se aprimora. E aí é interessante, porque nós começamos a refletir a origem da palavra pecado, porque só se sente ferido quem foi vítima de um equívoco alheio, quem foi vítima de um pecado, vamos dizer assim. Só que pecado é literalmente errar o alvo. É isso que significa a etimologia da palavra. E aí fica interessante quando a gente pensa, por exemplo, no futebol. Alguém vai bater um pênalti. O alvo é o gol. Aí a pessoa chutou para fora, errou o alvo. A pessoa chutou dentro do gol, acertou o alvo. E se a pessoa chutar na trave? Acertou ou errou o alvo? O alvo é o gol, a trave faz parte do gol. Mas não foi gol, mas acertou o gol. Tá vendo que vai ficando difícil? Então, quando nós vamos refletir acerca do que é o erro do outro, nós não temos todas as perspectivas de comparação, que é o que o Gustavo falou para nós. O único que detém todas é Deus, que sonda o profundo dos nossos corações e sabe os motivos. E Deus, por assim o saber, sabe que a motivação primeira de todas as ações humanas é o amor. Nós não nos surpreendemos quando nós analisamos a série André Luiz, por exemplo, e vamos descobrir que os casos de obsessão mais ferrenhos que existem é por pessoas que se amaram demais. É uma mãe pelo filho, é um ex-esposo, uma ex-esposa, é ali primo, irmão. Por quê? Porque nós não odiamos, não nos tornamos inimigos de pessoas que nós não conhecemos. O próprio Chico Xavier, nosso exemplo e saudoso amigo, dizia que até o ódio que a gente julga ser a antítese do amor, nada mais é do que o próprio amor que se feriu gravemente. Então nós precisamos ter isso bem claro para nós. Quando eu odeio muito alguém, se você cavucar direitinho no seu coração, é porque você ama demais aquela pessoa. E aí você ficou decepcionado demais com ela, você ficou entristecido demais com ela. Foi algo que ela fez que te magoou profundamente. E para a gente avançar, porque o nosso tema é perdão, perdoar e reconciliar. Eu gosto do reconciliar. Sempre comento isso também, porque o reconciliar não está perguntando quem foi que errou. É reconciliação, não importa quem foi que errou. Por quê? Porque algoz e vítima terão de fazer o mesmo movimento, que é de reconciliar.
aquele que feriu e aquele que foi ferido precisarão fazer a mesma coisa, que é reaproximar, que é resolver internamente as suas próprias questões. E é aqui que eu acho que a fala fica mais difícil, e nós precisamos ter um cuidado ao falar, mas igualmente se torna mais necessária, porque é um momento em que a gente precisa descobrir no outro, não o monstro que eu acho que ele é, mas o ser humano em formação que ele já é. Então, eu me lembro, uma vez assistindo uma palestra e foi lembrado durante a Segunda Guerra uma judia que passou assim por questões muito delicadas de abusos, de violências pelos soldados nazistas, e ela quis, depois, ela sobreviveu aos campos de concentração, e ela quis ir assistir o julgamento do soldado nazista que havia abusado dela. E ela escreve no relato, ela diz assim: eu fui encontrar o monstro que me feriu. E ela encontrou mesmo. Só que lá ela descobriu que além do monstro que ela achou que ele era um pai de família, ele era um avô, ele era marido. E ali ela tomou um choque, porque ela esperava encontrar alguém 100% perverso e descobriu que não era. O que ela descobriu é que ela encontrou a parte perversa daquela pessoa, mas aquela pessoa não era 100% isso, como nós também não somos. Como também haverá pessoas que vão descrever a gente assim: ih, fulano lá é metido, fulano lá não gosta dele não, maldoso, mal educado. E a mesma pessoa é definida como alguém amável, alguém da convivência, que tem carinho. Quantas vezes não acontece com a gente, né? A pessoa indica profissional, fala: nossa, vai nesse profissional aqui que ele é maravilhoso. Você vai e é horroroso. Ela fala assim: gente, quer dizer que aquele profissional é ruim? Não, quer dizer que naquele contato não foi bom. Mas aí é a predisposição da reconciliação. Porque reconciliar é predispor-se a encontrar no outro a sua boa parte. É aceitar que por mais maldoso ele tenha sido comigo, ou eu tenha sido com ele, isso não nos define em essência, embora de momento nos caracterize. Não estamos falando de imperfeições, porque imperfeições todos nós temos. Nós estamos falando de essências. E a essência é aquilo que se revela quando a gente atinge a pureza espiritual, que todos nós haveremos de atingir. E, portanto, o grande esforço que somos convidados, porque já temos essa notícia, porque já estamos suficientemente informados de que todos nós somos filhos de Deus e, portanto, como diz Fenelon na Lei de Amor, Evangelho segundo o Espiritismo, todos nós carregamos a centelha divina. Eu, você e a pessoa que a gente fez mal ou que nos fez mal. Mas a grande questão é, não importa quem começou, importa quem é que quer encerrar. Não importa quem fez o primeiro movimento incorreto, falso, desviado. Importa quem está disposto a voltar para o caminho. Quem está disposto a recomeçar, a regenerar. Porque nenhuma história de ferimento durará para sempre. Nenhuma ferida vai durar para sempre. Nenhum mal dura para sempre. Porque, como vai dizer Emmanuel, o bem semeia a vida e o mal semeia a morte. Tudo que é
mal, perverso tende ao fim, e o olhar da reconciliação é de quem lança lá na frente e percebe que nós caminharemos, nós avançaremos para perceber que somos todos amáveis e que os monstros só existem quando a gente está fixado num ponto de vista. E é por isso, pessoal, que a fala de Jesus ela é lindíssima. Muitas das vezes nós nos perdemos acerca dos números e não entendemos muito bem o que Jesus gostaria de dizer. Quando em um diálogo com Simão, Pedro pergunta, questiona, mas mestre, deveria eu perdoar o meu inimigo até 7 vezes? E aí Jesus, não até 7 vezes, Pedro, mas até 70 vezes 7. Não é 490 e contando, não é essa a forma correta de interpretar. 7, na literatura bíblica, representa um ciclo, por isso que a criação foi criada em um ciclo. Aí fala 7 dias, mas nós, por exemplo, contamos os dias através da rotação da terra, através às vezes do amparo, da luminosidade do sol. Entretanto, isso foi criado só no 4º dia. Então mostra para nós que pelo menos os 3 primeiros foram contados em uma outra linguagem temporal. Toda vez que nós temos o número 7, representa um ciclo. E quando ele está, então, vezes 10, que é 70. 10 é um número da intensidade. São algumas pecinhas, para quem gosta de estudar a Bíblia, ir anotando, e pegando e montando esse quebra-cabeça. Por exemplo, em Apocalipse diz assim, que o dragão que lutava contra o anjo do Senhor, ele detinha 10 chifres. Ou seja, era algo forte, algo elevado. A gente tem, por exemplo, o pessoal que fica no deserto 40 anos, então é o número 4 vezes 10, tem umas pecinhas interessantes. Mas o que eu queria dizer é, quando Jesus diz ao Pedro que ele deveria perdoar não até 7 vezes, mas 70 vezes 7, ele está pegando todo o ciclo que teve de alguma falha ou ofensa do Antigo Testamento, que está centralizado na figura de Lameque, que foi aquele que matou 2 vezes. Diferentemente do Caim, que não sabia que o seu irmão poderia morrer, Lameque já tinha esse exemplo na própria congenitura. Então, quando nós pegamos Jesus dizendo isso, ele está falando assim, Pedro, nós vamos perdoar quantos ciclos nós formos ofendidos. Então é isso que ele está dizendo nas entrelinhas. É por isso que na oração diz assim, né? Que a gente vai ser perdoado à medida que nós perdoamos. E isso nos dá uma segurança, porque às vezes, e aqui é até simbólico, né? Eu e o Gustavo, a gente está de cima hoje, que está com o microfone na mão, nós estamos falando. Aí parece que é a gente que perdoa. Mas a vida da gente é um sobe e desce. Na maioria das vezes, inclusive, a gente que precisa do perdão. Então, quando eu tenho essa segurança de quando eu erro, eu não sou um monstro, isso também me ajuda a prosseguir. Porque nós cometemos equívocos ao longo da vida. Não por maldade, mas por não saber ainda um jeito melhor de o fazer. Então, quando nós sabemos que o perdão ele está incluso na nossa existência, a gente fica mais seguro, a gente fica mais tranquilo. Não por acaso nós vamos encontrar o Pedro dizendo, né, que o amor cobre a multidão de pecados. Não por acaso nós vamos encontrar Jesus e a mulher que lava os seus pés, quando contestado dizendo que ela tinha uma má vida, Jesus falando, esta mulher muito ama, e quem muito ama, muito é perdoado. Pode. Você quer que eu leia? Posso pegar então. Pessoal, e aí nós preparamos aqui uma mensagem para que a gente possa ir falando, para a gente ir encerrando. Aí eu vou lendo e o Gustavo vai comentar com a gente. Gente, só um segundo. Se você esqueceu tudo que a gente falou, que eu acho que esquece mesmo, também que está gravado aí, mas se você esqueceu tudo que a gente falou, guarda pelo menos a referência dessa mensagem. Ela é do Emmanuel, eu sei que vai parecer que eu estou puxando saco, mas ela é boa, ela é muito, muito boa. Então, o Tiago vai ler e depois no final, pode ler tudo, aí no final a gente faz só um breve comentário.
Mas se você puder guardar no seu coração isso que o Tiago vai ler agora, faça. Porque eu já li muita coisa do Emmanuel, mas eu preciso dizer que aqui ele foi assim, ele devia estar conectado lá nas alturas. Então eu espero que essa mensagem toque o seu coração tanto quanto tocou o nosso. Sim. Então a referência é o livro, não é tão conhecido, chama Escrínio de Luz, é o capítulo 29, intitulado Perdão. Então o livro chama Escrínio de Luz, capítulo 29, intitulado Perdão, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o Emmanuel vai dizer assim: perdão é a possibilidade de trabalhar no resgate de nossas próprias faltas. É a luz do arrependimento que nos clareia a estrada ainda mesmo depois de nos arrojarmos às trevas interiores. É o ar que respiramos, generoso e puro, mesmo além do nosso gesto que maculou, a simplicidade da natureza. A justiça funciona até que o amor tome posse do coração e da vida. Onde há fraternidade, há compreensão. E onde há entendimento, há perdão com absoluto olvido da ofensa e trabalho espontâneo a benefício do ofensor, com as melhores vibrações de simpatia. Enquanto alimentamos as pequenas discórdias, colaboramos com as grandes guerras, e enquanto sustentamos adversários, garantimos focos infecciosos de raios mentais destruidores contra nós. Recordemos o Cristo e lembremo-nos de que o Senhor silenciou perante a justiça. Seu Espírito Divino pairava acima de todas as disputas humanas, e por isso mesmo, descerrando o coração cheio de amor, converteu-se na cruz em lâmpada celeste acesa no mundo para todos os séculos da humanidade, indicando-nos o glorioso roteiro da vida eterna. Essa é uma mensagem que nos toca profundamente, e aqui já para a gente poder encerrar, não nos alongaremos muito. Mas quando o Emmanuel, eu vou ler só um trechinho para a gente poder comentar e encerrar. A justiça funciona até que o amor tome posse do coração e da vida. Se você está pedindo justiça, é porque você não ama ainda. Porque quem ama está pedindo misericórdia. Quem ama está intercedendo. E aqui é preciso fazer o esforço, de novo, volto a dizer, o esforço, porque vai ser custoso mesmo, vai ser doído. É preciso fazer o esforço de olhar para aquela criatura como Deus olha. De nutrir ou buscar nutrir por aquela criatura o que Deus nutre. Por isso que Emmanuel diz: onde há fraternidade, há compreensão. E onde há entendimento, há perdão. Perdão com o absoluto ouvido da ofensa. A gente não vai esquecer o que aconteceu, a gente vai esquecer a ofensa. Porque eu me senti ofendido. Eu preciso esquecer a ofensa para lembrar que aquele outro ser humano também tem direitos, também tem vida, é também amado, é também esperado. E eu só estou querendo, talvez eu só estou querendo mal a ele, porque eu ainda preciso aprender uma lição difícil, que é o de amar. Porque o amor não é construído na base do merecimento. Não amaremos aqueles que merecem. Amaremos apesar de não merecerem. Porque amar diz mais de quem ama do que do ser amado.
Então é a minha postura perante o outro, que não alivia a sentença do outro, não resolve o problema do outro, como André Luiz vai dizer, perdoe o mal aqui é com U, é o mal contrário de bom, perdoe o mal, a vida se encarregará dele. Façamos de nossa parte o esforço de amar, porque isso nos compete, esse é o exercício de que carecemos. E lembrar, pessoal, o apóstolo João, que é conhecido como o apóstolo do amor, ou também como o discípulo amado, na sua primeira carta ele fala algo que é indigesto, mas para a gente ficar com essa reflexão, ele diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Então eu não posso ter dignidade em dizer que acredito em Deus, que amo a Deus, se eu odeio algum irmão, alguma irmã. Porque não é possível, não somos nós que estamos dizendo, é o apóstolo João quem diz, porque meu irmão eu vejo, eu convivo, Deus ainda não. Nós ainda não conseguimos conviver tão proximamente de Deus. Então não é possível. E aí que eu fique atento, porque às vezes eu posso estar na posição de alguém que é mentiroso. E que a gente lembre, pessoal, nas nossas orações, nas nossas intervenções, nós costumamos muito pedir por aqueles que estão aflitos, por aqueles que estão doentes, por aqueles que sofreram mal. Mas o Espiritismo nos consola e diz que se essas pessoas não estão sendo vistas, Deus as vê. Por isso que os últimos serão os primeiros, bem-aventurados os que choram, que serão consolados. Mas nós devemos lembrar também nos nossos pedidos em intervir, em orar por aqueles que causam o sofrimento, por aqueles que causam o mal, por aqueles que causam as doenças, porque esse ainda está no começo dos degraus, enquanto o outro já está subindo. Então, para que a gente lembre disso nas orações, não pedirmos apenas às pessoas que estão doentes ou que sofrem, mas lembrarmos de pedir por aqueles que causam sofrimento. Eles são os mais necessitados. E que Deus abençoe o nosso propósito de sentir pelo outro o que ele sente. Peçamos a Ele ajuda, que essa é uma tarefa das mais desafiadoras. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe sempre.